iria governar, estar no trono, tinha um tempo determinado. E eu gostaria que vocês entendessem que no período final, quando o Império Romano estava decadente e estava se desenvolvendo um quinto império, porque foram 4, no período do quarto reino, no período em que o Império Romano entrasse, simbolizado pelas partes de ferro da estátua, e simbolizado também como os 4 foram Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, e agora exatamente surge uma ponta pequena, e aquela ponta pequena que tinha olhos, e aquela ponta fazia guerra contra os chifres, porque 3 chifres era contra aquela ponta pequena. Os ostrogodos, os vândalos e os hunos faziam guerra contra aquela ponta pequena. Mas a ponta pequena derrubou as 3 outras pontas, que era contra eles, Neste momento, a ponta pequena começou a se engrandecer e começou a crescer, e cresceu exatamente quando Constantino entra em cena. No ano 313, prezados telespectadores, exatamente no ano 313, Constantino entra em cena. É o momento em que a ponta pequena começa a subir. É exatamente quando Constantino entra, o primeiro pontífice oficial. Politicamente, eles estavam desesperados, porque Roma estava falida. Os bárbaros de todos os lados invadindo Roma. E Constantino, como ato desesperador de unir o império, Constantino, então, ele cria uma religião do Estado. Uma religião que iria dominar aqui no mundo. Uma religião que teria o controle aqui na terra de todas as coisas. Por exemplo, esta religião, até então, antes de Constantino, existia uma religião chamada de judaísmo messiânico, ou, melhor dizendo, seita dos nazarenos. Sabe, prezados telespectadores, não existia em hipótese alguma cristianismo. Antes de 313, não existia cristianismo. E para provar a vocês, nós estamos aqui com o livro da editora Verbo, exatamente na página 13 e 14, e vocês poderão perceber como aquela ponta pequena que Daniel viu iria se engrandecer até o príncipe dos céus. Veja, 500 anos bastam para se ver a transformação do que a princípio parecia ser um obscuro culto judaico. Perceba que eles mesmos, o próprio livro diz, no principal impulso espiritual de um grande império, e esse período, esses 500 anos, percebam, prezados telespectadores, que forma o fundo cronológico deste livro. É evidente, porém, que a situação da igreja e a sorte dos seus membros individuais sofreram uma modificação completa com a política mais liberal introduzida por Roma a partir de 313. E esta data de transição utiliza-se para dividir a história dos primeiros cristãos em 2 partes. O próprio livro da editora Verbo, o livro de história, mostra que a história a história cristã, existe 2 partes interessantes. Antes de 313, eles tinham um nome. E depois de 313, outro nome. Antes de 313, eles eram chamados de judeus messiânicos, seita dos nazarenos. Depois de 313, eles eram chamados de cristãos. A palavra cristão, prezados telespectadores, veio da palavra crista. Estou com o documento. A palavra cristão veio de crista, que significa crista era um outro nome dado a Zeus. A palavra crista é um nome dado a Zeus. Crista significa raios do sol, raios solares.
uma das primeiras coisas que Constantino tinha que fazer é colocar a base para a consolidação do seu reino, para que a ponta pequena, Satanás, pudesse se desenvolver. E os deuses de Roma, os deuses da Grécia, greco-romano, começaram a tomar conta daquele cenário dominado pelos celtas, que habitava a parte sul de Roma. Era o povão dos guetos, era o povão que movimentava a Roma antiga, eram os celtas. E os deuses populares precisavam rapidamente fazer parte da mente de cada homem, mulheres, crianças, indivíduos, que começavam a ver um império romano a se converter e criar uma nova religião chamada cristianismo. Cristo, a palavra Cristo significa ungido segundo a luz solar, de acordo com os raios solares. Uma estátua de Zeus de 800 anos. Ela ficava ali no nicho, como no fundo de uma igreja, tão alto como aquelas árvores. Aqui ficou por 60 anos, mais ou menos. Então foi destruída numa revolta na cidade. De certa forma, ainda está aqui até hoje, porque a grande face do Zeus de Fídias se tornou a face de Cristo onipotente para a Igreja Oriental. Esta é a pequena igreja de São Xavier, em Cora, Istambul, um dos mais belos monumentos bizantinos que sobreviveu, uma caixa de joias teológica. E aqui está o grande Zeus em suas paredes. Zeus é Cristo, 1000 anos depois que o marfim original virou cinzas do palácio de Loses. Lá está São Pedro segurando as chaves do paraíso. Ele sempre é mostrado assim, como um homem de rosto amedrontado, cabelos longos e crespos e uma barba curta e loira. Agora, vejam São Paulo. Ele sempre é mostrado assim, completamente diferente. Pouco cabelo, testa pronunciada, barba longa e desordenada e um grande nariz de gancho. Qualquer um que viesse à igreja saberia quem eles eram apenas pela forma tradicional de retratá-los. Agora, olhe para cima, sentado em seu trono, o Zeus olímpico, como Cristo. Como é que um deus pagão chegou a assumir a própria imagem de Cristo? Uma das primeiras coisas, então, que Constantino introduz é, dentro do cristianismo, a palavra Deus. E eu estou aqui, meus prezados telespectadores, exatamente com o livro Deuses da Antiguidade Clássica. E neste livro mostra como Deus exatamente entrou no mundo em que vivemos. Por exemplo, a palavra Deus veio de Júpiter. E aqui está o momento quando o próprio autor, ou seja, Tarsilo Orfeu Spaldi, mostra Zeus, Pater em grego, corresponde ao sânscrito Deus, Pitar, e no latim Júpiter. Deus significa céu, ou luz do céu. Veja, prezados ouvintes e telespectadores, a promessa de Rassatã